Então agora, para salvar o nosso dia, eu tenho dois pedaços de código aqui que restam para a gente conseguir, Na verdade, vamos botar aí três pedacinhos de código para a gente conseguir fazer a nossa primeira requisição. Eu espero fazer agora nesse vídeo. Olha lá, vamos aqui porque é o seguinte, como a gente tem agora o módulo que nos fornece a requisição, a gente consegue ter acesso aos objetos necessários para a requisição. A gente precisa, essa requisição ela vai ser chamada dentro do ViewModel, mas o ViewModel ele vai ser chamado dentro do Fragment ou da Activity. Então o ViewModel ele precisa ser criado pelo Dagger antes desse módulo de network ser criado. É a sequência da árvore, né? Esse daqui é criado, esse daqui precisa daquele que foi criado, o seguinte precisa desse que foi criado. Então, se você olhar o contrário aquilo, esse aqui precisa desse, que precisa desse, que precisa desse. Então, é assim que funciona. O ViewModel, o Fragment ou Activity vai precisar do ViewModel, e o ViewModel vai precisar desse nosso amigo aqui. E esse aqui vai precisar desse aqui, que vai precisar desse aqui. Então, é essa sequência de criações que o Dagger cuida para a gente, né? Então, vamos aqui criar um ViewModel Factory. Na verdade, eu vou trazer... Só um detalhe, isso daqui é um erro aqui que apareceu quando eu estava testando algumas coisas. Eu fiz um corte, testei algumas coisas, mas ignora essas linhas vermelhas aqui por agora. Então, eu vou trazer aqui o código, porque o Factory, ele é, como eu falei, padrão. Esse início de implementação do Dagger, essa configuração inicial da base do app, ela vai perdurar, o Dagger vai cuidar para a gente. Então, volta e meia a gente vai fazer algumas alterações pontuais, mas a base é a mesma e a gente não vai precisar mexer no ViewModel Factory. Então, eu vou trazer aqui uma das classes que vai salvar o nosso dia, e uma delas é o ViewModel Factory. A gente vem aqui e coloca aqui, vamos colocar ela direto aqui no nosso DI. Vocês, né, não estão vendo, eu estou usando uma outra tela para copiar esse ViewModel Factory, que eu ajustei, eu peguei de um outro lugar. A maioria dos vídeos que você vier a assistir ou dos posts que você vier a ler, alguém pegou de algum lugar. Então, esse é o trabalho do desenvolvedor, né? É pegar coisas prontas, é pegar APIs, é pegar funções, é pegar as coisas e fazer um sistema que funcione da melhor maneira possível, o que a gente está tentando fazer aqui com bases sólidas, né? Com a injeção de dependência robusta e considerada pela Google, que é o Dagger. Então, eu já copiei o código, fiz um Ctrl+C. Se você clicar direto no pacote e fizer um Ctrl+V, ele cria a classe para você. Criou a classe aqui para mim. Beleza? Então, olha só. Só falta eu importar as anotações. Vou clicando aqui, ó, boto em cima, coloco Alt mais Enter, ele vai importando para mim. Ele importa as classes. Aqui é o inject do JavaX. Aqui, às vezes, ele te dá mais de uma opção. Aqui é o provider do ViewModel mesmo. Aqui, módulo é do Dagger. Binds é do Dagger também. MapKey é do Dagger. Isso aqui é um pedaço de código que a gente está inserindo para encaixar aqui no nosso quebra-cabeça. Então, aqui, o que ele vai fazer é ligar as instâncias do ViewModel que ele vai criar aqui com uma chave, né? Ele vai mapear essa chave e o Dagger assim vai saber qual instância pertence a qual ViewModel. É basicamente isso, porque o ViewModel ele tem uma forma diferente de ser instanciado, ele não é uma classe comum. E aqui é o builder que vai fazer o bind do ViewModel Factory.
O bind é como se fosse um provide, mas ele vai servir aqui para uma função abstrata. Enfim, ele está providenciando também. As formas principais do Dagger providenciar objetos para você é com provide e com bind. Então, a gente tem aqui o nosso View Model Factory e a gente vai criar, a gente tem o nosso Network Módulo, agora a gente vai criar um módulo rapidinho aqui, esse pedaço de código é curto, para a criação do View Model, que nós vamos chamar de main module. Então, botão direito, new, Kotlin class, main module, ele vai ser, na verdade, uma interface, vou chamar aqui, uma interface, main module, vamos anotar ele com @module, porque ele é um módulo, e vamos lá, binds, que é para ele prover o objeto também, assim como provides, mas para esse caso a gente usa o bind into map, que ele vai mapear e vai fazer ele mapeado pela ViewModel-Key. O tipo dele vai ser o nosso home ViewModel. Aqui, a classe é essa aqui. Então, quando for home ViewModel, ele vai saber que é o home ViewModel. Aí a gente cria aqui o padrão, quando é bind, a gente inicia com bind, home ViewModel, e aqui a gente passa o home ViewModel, a variável home ViewModel, só que ele retorna um ViewModel genérico, um ViewModel, simplesmente um ViewModel. Isso daqui ele tá providenciando para a gente o ViewModel. Beleza, agora a gente tem o nosso network módulo, a gente tem o módulo de network, a gente tem o módulo do ViewModel, então o fragment, o activity, quando iniciar, vai conseguir criar o ViewModel, logo em seguida vai conseguir criar o módulo de network. Então, acabamos de inserir os dois pedacinhos de código aí, falta só a gente iniciar o Dagger agora aqui, que a gente vem no nosso application component. Deixa eu abrir aquela imagem novamente para a gente não perder o foco na arquitetura. Tá aqui, ó, o Movies Application cria o Application Component na raiz da nossa aplicação. Application Component classe principal a partir da qual todos os módulos do Dagger são iniciados, e ele que contém todos os módulos e ele contém aquele subcomponente que diz onde que esses módulos vão ser inseridos. Como a gente já configurou esse subcomponente, que é o main component aqui, a gente vai poder injetar as coisas tanto no main activity como no home fragment. E então o que falta? Falta só a gente ligar agora os módulos e esse main component, que é esse subcomponente, aqui nessa classe principal que gera todos os objetos para a gente. Então vamos aqui no application, vamos fechar essa imagem, vamos no application component, e aqui em cima, ó, a gente vai inserir os nossos módulos. Vamos inserir aqui o main módulo, dois pontos class, vamos inserir o main component, dois pontos class. Para ficar organizado, vou botar os módulos primeiro. Main módulo, que fornece os view models para a gente, e aqui eu vou colocar o network módulo. Network módulo, dois pontos class. Então, assim, esses módulos vão ser gerados. O que falta agora é só a gente inicializar o main component lá na nossa activity, porque ele precisa dizer para o Dagger, olha, Dagger, você precisa estar apto para inserir os objetos que você vai criar tanto no main activity quanto no fragment. Então a gente vai lá na nossa main activity, cria um late init var. Late init var significa que eu estou dizendo para o Kotlin, olha, Kotlin, não me perturbe com checagens de nulo ou não nulo, porque
porque com certeza isso daqui vai ser inicializado. Vou chamar ele, tem que ser obrigatoriamente antes do super main component. Ele vai ser inicializado. Ele precisa, no caso, esse main component em específico precisa ser inicializado antes do super.onCreate, tá? Não é que o late init precisa ser inicializado antes do super de qualquer função, não. É o main component que precisa ser inicializado, nesse caso aqui, antes do super. Ele vai ser um application context as movies as movies application, que é a nossa classe raiz nossa classe raiz aí do nosso app. Ele vai fornecer para a gente o app component, e o app component a gente pode então inicializar aí, criar o main component, né, que é o componente, fazer um ponto create aqui, que é o componente que diz que o DAG vai injetar objetos tanto no main activity como no home fragment, e a lista mais de fragmentos que você tiver aqui, que você for usar aí no seu app. Então agora a gente só vai inserir um fragmento aqui na activity, em vez de ter esse text view aqui, ou melhor, em vez de ter esse text view aqui, a gente vai colocar um fragment. Esperar que ele permita completar aqui pra gente. Vamos lá, vamos dar o name para ele, que é o nosso home fragment. Ele vai achar. Tá aqui, ó. Achou. Não preciso de dar. Vamos dar um ID para ele. ID, home fragment. Home fragment. E ele vai ter. Colocar aqui, setar um width e um height para ele. Ele vai ter um width, layout width de match parent. Ele vai pegar todo o espaço horizontal, e ele vai ter um height, layout height de match parent também. Ele vai pegar todo o espaço vertical, e ele vai pegar todo o espaço vertical. Vou botar uma barrinha aqui para poder fechar o fragmento. Você tem que certificar de que aqui também está match parent, para não conflitar aqui, para não atrapalhar em nada. E nós vamos então quando a nossa activity iniciar, ela inicia o nosso fragmento, e a gente vai aqui no nosso home fragment remover essa instância do viewModel. Vamos fazer ele no estilo Dagger. Vou tirar aqui esse código que a gente não precisa e vamos fazer ele aqui no estilo Dagger. A gente vai fazer um inject. Na verdade, aqui para o late init var, para o viewModel em específico, vai ficar um pouquinho mais de código, tá? Vai ficar umas 3 linhas a mais aí para a injeção do viewModel, mas vale a pena porque a gente vai ter muito menos código daqui para frente no restante da nossa aplicação. Lembrando que a gente está aqui setando as bases da nossa aplicação para poder desenvolver com mais tranquilidade no futuro. Dá atenção porque é importante depois. Então, que a gente cria o viewModel Factory, ele vai injetar o viewModel Factory. Private val viewModel by viewModels. Isso aqui é da própria framework aqui, tá? Não é nada criado por mim. By viewModels com S. Ele tem que receber um home viewModel, e aqui é como ele vai ser inicializado. Ele vai chamar a viewModel Factory. Vou deixar na mesma linha aqui, porque é só chamar
a ViewModelFactory aqui dentro. E aqui a gente faz o override do onAttach do próprio fragment, que é, você pode depois olhar, procurar ciclo de vida, né, life cycle do fragment, e você vai ver em qual ordem o attach ele é chamado. Mas aqui a gente precisa chamar no... Precisa que o main component seja injetado nesse momento. E aqui a gente passa this, a gente passa essa activity aqui, ele está criando activity. Para usar esse ViewModel, a gente vai fazer mais um import aqui no Gradle, mais um importzinho que mal tem. Vou copiar aqui direto, implementation, androidx.navigation, navigation, fragment ktx, e a versão que a gente vai usar dele é a 2.1.0. Terminado o sync, e aí a gente já pode importar o ViewModels aqui, o ByViewModels, e então ele já está apto aqui, ele já está criando o ViewModel para a gente. E aqui o que a gente vai fazer é que no CreateView a gente vai chamar o ViewModel e vamos chamar uma função dele, getTrending, que é a função que a gente vai criar. getTrending, que é a função que a gente vai criar para fazer essa chamada. Criou essa função, você vai ver como que ela é simples e rápida de ser criada. Só chamar a injeção do Dagger. Olha só, ela está sendo chamada aqui, eu vim aqui, cliquei, foi no Home View Model só para facilitar o caminho, veio para cá, para o meu Home View Model, e aqui eu vou implementar essa função. Mas antes, eu vou implementar essa função. Eu vou inserir aqui o ActInject, constructor, vou importar Alt-Enter, colocar o cursor em cima, Alt-Enter, importo inject, e aqui o Dagger vai saber quando eu pedir DM, DB, API, ele vai saber me entregar essa API aqui, e eu vou criar a função que eu chamei aqui. Deixa eu Ctrl Tab, tá? Para mudar assim de tela. Ctrl Tab, jogo aqui o nome dela. Opa, pulou aqui de linha. getTrending, essa função aqui. Então eu vou chamar o meu DMDB TMDB. Assim, eu tenho que colocar um val aqui. No caso, ele é val, porque ele é constante, não precisa de ser alterado. Ponto, eu chamo o meu getTrending. Aqui eu vou passar o idioma. O padrão lá no TheMovieDB é o simples PT-BR, no caso de português. Se você quiser, você pode pesquisar lá e você pode encontrar a lista de idiomas. E aqui a página, eu vou botar a página 1. Aqui eu faço um enqueue, object anonymous class. No lugar de ser anonymous class, não é esse ViewModel que está sendo indicado aqui, não. Vai ser um callback. Callback, vai ter um monte de callback aqui. O que a gente vai fazer é importar o retrofit, callback do retrofit. Vai ser até o mais curtinho aqui, ó. Callback retrofit 2. E é isso que ele está usando. Vou apertar um Enter aqui. Abrir essas duas sinais de menor e maior que aqui. E vou chamar aquela minha resposta. A resposta vai ser o meu move response DTO.
e ele vai reclamar que eu não estou implementando as funções dessa interface de callback. Eu vou fazer o cursor em cima, Alt e Enter, implemento os membros, dou um Ctrl A e Enter para poder pegar todos. Apago esses to-dos aqui. E aqui ele já vai me trazer a resposta, a minha resposta pronta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um if e vou checar se a resposta... Aqui eu estou no onFailure. Aqui é para pegar erro, para pegar erro. Aqui eu vou checar aqui no onResponse se essa resposta, se o response is successful, se ele tem sucesso ou não. Eu não vou colocar nada aqui porque a minha intenção é colocar um breakpoint e debugar para a gente ver, para eu poder abrir esse objeto para você e ver que ele está vindo conforme a gente esperava. Então vamos lá. Bom, tivemos um erro aqui, que ele está dizendo que o main component is listed as a module, está listado aqui como um módulo, mas ele não está anotado como @módulo. Então, o main component, que é esse cara aqui, ele na verdade ele está dentro de um subcomponente. Então ele não está anotado como um módulo, né? Ele não é um módulo. O módulo é esse objeto aqui. Então a gente vai passar esse módulo aqui que provê, esse submódulo, né, que provê o main component para a gente. Aproveitando, faltou aqui a gente importar o nosso módulo do ViewModel que é o ViewModel Builder Module. ViewModel Builder Module. Faltou importar ele aqui. Sem ele, a gente não tem o Factory, a gente não consegue, o Dagger não consegue identificar os ViewModels. E tem mais um probleminha, tem mais uma variável com nome aqui, na verdade um tipo, que eu não me atentei. Quando a gente vem aqui no main module, essa variável aqui não é para ser home view model, não é para ser um tipo específico, é para ser um tipo genérico, é para ser o view model, né? É o view model, a classe base. Então, e aqui tá com letra maiúscula. Vou deixar aqui ó, o nome da variável assim. Vamos rodar agora para ver. Um detalhe que faltou aqui é que a gente está retornando a view aqui em cima. Isso aqui infla a nossa view, o que o usuário realmente vai enxergar na tela do aplicativo. Então, eu não posso retornar e chamar a função depois, né? Não faz sentido nenhum isso aqui. Tanto é que ele está dando um alerta aqui de unreachable code. Então, o que eu vou fazer é criar uma variável view equal to, e aqui eu retorno essa view. E é claro também que a gente precisa importar, a gente precisa avisar aqui no Android Manifest, precisamos da permissão para acessar a internet no celular, né? A gente vem aqui, não está querendo completar. Android.permission. .access network state. Aqui a gente fecha ela, deixa eu ver. Não é permission, é uses permission. Uses permission.
E vamos colocar logo. ah, Na verdade, eu botei na ordem contrária. Na ordem contrária, não. Eu pensei no estado da internet quando eu preciso simplesmente do acesso à internet também, né? Então, é isso aí. Vamos rodar de novo. E tá aí a nossa resposta. Como eu estou esperando aqui um caso de sucesso, se a sua internet estiver ruim, se for dar um timeout, demorar muito para ver a resposta, pode ser que ele bata aqui no onFailure. E aí você pode colocar um log aqui, alguma coisa assim, botar um log.d, sei lá, teste, tá, uma coisa diferente, meu teste. Aí você coloca que bateu no onFailure. E inclusive isso aqui permite que você coloque um breakpoint aqui que ele vai bater quando cai no onFailure. Mas no nosso caso ele veio como esperado com sucesso. Então vamos ver aqui a resposta. A resposta veio com o movedtos nulo. Isso é porque o JSON não está compatível com o nosso objeto. Então vamos aqui no movedto. Lembra que a gente alterou o nome, só que ele precisa de um campo chamado results. Ele precisa de um campo chamado results. Então vamos mudar para results e vamos rodar de novo. Vou inclusive colocar um breakpoint aqui no onFailure, para caso ele bata aqui a gente consiga pegar esse caso. Então o aplicativo está aqui rodando, ele está aberto e caiu no onFailure. No caso a gente vê que a exceção, a gente pode ver a exceção aqui, expected an int but was 6.5 na linha 1, coluna 83, volt average. Então a gente vem aqui no movedto, ele tem um volt average em algum lugar. Aqui, ó, o volt average. Ele não deveria ser um int, ele deveria ser um float ou então um double. Mas o importante aqui é você conseguir pegar a exceção. Você conseguir debugar. Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que tomar. A gente converteu com o plugin, então o plugin converteu errado para a gente. Então, nas próximas vezes é bom a gente checar isso, checar esses formatos, ver se bate com as respostas lá de teste lá na API do DemoDB. Então, mas no caso aqui, eu já vou remover a maioria dos campos, porque esses campos a gente não vai usar realmente no nosso app. Então, eu vou remover aqui, se eu apertar Shift Delete, ele deleta o adulto, eu não preciso. Tudo que eu vou precisar aqui é só a imagem, o ID e o título. Então, eu vou deletar aqui, ó. Deletar a lista de ID de gênero, a media type, original language, original title, overview, popularity, poster path deixa, porque é o poster path e o backdrop path que me servem para que eu faça o download da imagem, que eu vou precisar. O release date eu não preciso. Vídeo, volt average e volt count eu não preciso. Deleto essa vírgula. Vou só organizar aqui porque a ordem não importa. Usando o JSON aqui, usando esses componentes que a gente está usando. Então, boto o ID, backdrop path e deixo o título aqui no final, deixa assim mesmo. E vamos rodar mais uma vez para a gente ver batendo sucesso. Eu quero ver batendo sucesso. Então aqui, ó, ele caiu no sucesso, no onResponse. Então a gente teve uma resposta. Vamos ver se ela foi com sucesso. Foi porque o código é 200. E vamos ver se ela está
se ela está preenchida. A gente entra aqui no Response, no Body, e está aqui ó, a lista com todos os resultados, todos os 20 filmes. Você pode entrar aqui e ver ó, tudo que a gente separou lá, que é o Backdrop Path, que é o caminho para download da imagem de backdrop, caminho para download da imagem do pôster, o título, e assim para todos os outros 20 filmes dessa lista aí. Então, é isso aí, sucesso na nossa requisição da lista de filmes, tudo aí usando o Dagger, usando uma framework que não é fácil, uma framework difícil, de uma curva de aprendizado importante aí inicial, mas de agora em diante a nossa base do app está montada e a gente está apto para continuar com tudo para as próximas aulas.